Boa tarde, bem-vindo a mais uma live produzida pelo Sintes. Nesta tarde, trataremos dos impactos socioeconômicos da pandemia sobre os servidores públicos estaduais. Contamos com a presença do deputado estadual Ailton Coelho. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Salvador. Boa tarde, Firmino. Boa tarde a todos os servidores e servidoras das nossas universidades estaduais. É um orgulho imenso ser convidado para essa live, esse momento de debate, que eu tenho certeza que, como todos os debates que eu tenho feito com a categoria, inclusive em Assembleia, que é debate corrido, vai ser um debate que eu vou sair bem melhor do que entrei. Eu acredito que todos nós. Boa tarde, Firmino Júnior. Boa tarde, Salvador. É um prazer. Boa tarde, nosso deputado Ailton Coelho, deputado da Resistência. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a presença do deputado Ailton Coelho nessa live, assim como na última Assembleia que nós realizamos com a presença dele, abrilhantando as nossas ações e os nossos pensamentos direcionados para a melhoria da vida funcional, né, e da valorização do nosso servidor técnico. E, sem dúvida nenhuma, o deputado, ele já não é mais um novato na área, ele vem nos ajudando significativamente, principalmente desde 2019, né, com os professores das universidades e também com as nossas reivindicações perante o governo do Estado. E tem feito um papel assim muito fundamental na relação em que o Fórum dos Técnicos até hoje vem lutando pelas as melhorias e assegurar as garantias de todos os servidores. O deputado, ele sempre lutou e continua lutando, mesmo com a pandemia, continua lutando em favor de todos nós, e por isso é um prazer, assim, uma honra estar com ele aqui conosco, e tendo, deputado, a presença hoje tanto do Fórum, como também de todos os servidores técnicos das 4 universidades públicas do estado da Bahia. Vamos lá. Deputado, o senhor pode ficar à vontade para falar, é uma honra. A casa é nossa. Pronto, tá bom. Bom, veja bem, me parece que muitos desafios estão colocados para nós, considerando esse período que a gente está passando, que é o período da pandemia, que acaba, de alguma forma, agravando a situação do país, mas também evidenciando muitas situações. Eu tenho observado que essa crise, por exemplo, fez com que um governo que vinha cortando Bolsa Família, eu sou morador do bairro de Itacaranha, no subúrbio ferroviário de Salvador, então é uma região encantada, muito rica culturalmente, extremamente rica do ponto de vista cultural, mas também muito abandonada pelo poder público, e nesse sentido é uma região também que o nível de renda da população é baixo. Então eu tenho muitos vizinhos e vizinhas aqui, especialmente vizinhas, que têm Bolsa Família. E muitas vinham conversando comigo sobre a retirada que o governo federal vinha fazendo do seu direito, né, perceber a Bolsa Família, e de repente, com a pandemia, se começa uma discussão sobre um programa amplíssimo, muito mais amplo que a Bolsa Família, muito mais robusto, porque ele cria uma variação de R$600 a R$1.800 para cada família que vai ser beneficiada, numa ordem, inclusive, somando todos os programas de renda mínima, chega a quase 80 milhões de beneficiários no Brasil. Imagine, nós saímos de uma situação em que o governo vinha cortando Bolsa Família e nós chegamos a um programa de renda mínima que varia entre R$600 e R$1.800 para beneficiar, chega a beneficiar quase 80 milhões de brasileiros e brasileiras. Olha que situação, certo? No dia que se fez esse debate no Congresso Nacional, e nós acompanhamos, a companheira Melchiona, que é líder do PSOL, da bancada do PSOL no Congresso Nacional, estava sempre em sintonia com a gente, com os estados, tem feito um trabalho fabuloso na liderança da bancada, e a gente conversando com os deputados federais, e eles dizendo, foi impressionante, porque, primeiro,
se iniciou esse debate de uma complementação de renda de R$ 200, ao meio-dia subiu para 400, no final do dia se aprovou 600 como piso, podendo chegar a 1.800. Aí, o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que a pandemia mostrou que o Estado brasileiro não está descapitalizado. O Estado brasileiro tem recurso, primeiro tem dinheiro em caixa, principalmente a questão das reservas, são bilhões. A estimativa, eu estou aqui com a camisa da Audi, não está dando para ver, mas eu vou levantar um pouquinho para ver o Basta de Bolsonaro, né? Basta de Bolsonaro Mourão, e também aqui eu apoio a Auditoria Cidadã da Dívida Pública, né? Pra vocês terem uma ideia, essa organização que é importantíssima hoje no Brasil, eu acho que do ponto de vista da sociedade civil organizada, talvez seja a organização mais importante hoje no país. A Auditoria Cidadã apurou que só em reservas, o Brasil hoje tem cerca de 4 trilhões de reais. Só em reservas, considerando as reservas internacionais, as reservas internas, então dinheiro na mão, que está servindo para fazer colchão, dar garantia a banqueiro, como o senhor Paulo Guedes, que é ministro, o superministro da Economia, e ao mesmo tempo é banqueiro, ele mesmo faz parte, ele é sócio privilegiado de um banco, certo? Então esse dinheiro todo está aí. E mais do que isso, a capacidade de endividamento do Brasil também é muito grande, porque o Brasil é um país gigantesco, o Brasil é cheio de garantias, né? É um país que tem, por exemplo, hoje as reservas de petróleo são comparadas às reservas dos Emirados Árabes. É o país que controla sozinho cerca de 10% da água potável do mundo. O Brasil controla. Então, isso não é pouca coisa. Se o Brasil quiser vender, digamos assim, hipotecar reservas de petróleo, nesse contexto não, porque deu uma parada, tá? Mas de maneira imediata, logo depois da pandemia, eu já estou falando demais, vamos controlando meu tempo aí, viu, gente? Se o Brasil hipotecar parte das reservas de petróleo para os chineses, por exemplo, esse pessoal vende boca, eles vêm rapidinho, entendeu? Porque é muita riqueza, é muita possibilidade de receber adiantado, como o Dilma, inclusive, fez. Dilma vendeu antecipadamente uma quantidade de petróleo para os chineses e eles deram dinheiro em cash mesmo, entendeu? Então, esse país é muito rico de capacidade de endividamento também. Por que eu estou falando isso? Porque essa realidade veio à tona e os movimentos sociais, especialmente os servidores, servidoras, têm que ir para cima para dizer o Brasil tem que mudar de rumo, meu irmão. Tem que acabar com essa história de ficar fazendo do nosso orçamento um caixa de banqueiro. Seja o orçamento, seja a capacidade de endividamento do Brasil, está toda voltada a beneficiar esse esquema dos especuladores. Eu até dei risada a semana passada, vocês podem até pegar uma matéria que saiu na imprensa, porque quando no início da pandemia, eu não sei se vocês vão lembrar disso, o Itaú, se eu não me engano, foi o Itaú e o Santander, certo? Juntaram aí 3 bancos, eu acho que foi Bradesco, Itaú e Santander, não me lembro direito, eu sei que foram 3 bancos, e eles falaram que iam designar 40 milhões para responder, para ajudar em relação à questão da pandemia. Depois isso migrou para 1 bilhão. Quando migrou para 1 bilhão, eles começaram a fazer, eles já estavam fazendo uma propaganda grande dos 40 milhões. Aí migrou para 1 bilhão, certo? E aí começaram a fazer aquela propaganda, e numa das sessões da Alba, eu observei o seguinte: esses bancos deviam ter vergonha de fazer propaganda e de designar 1 mísero bilhão para responder ao problema da pandemia, por um motivo muito simples. Eles estão abocanhando cerca de 1 trilhão anualmente do orçamento brasileiro. Essa que é a realidade. A sobra de caixas dos bancos, que em qualquer país que a sociedade civil se rebele, nunca vai acontecer. A compra, né? A remuneração por parte de um governo de sobra de caixa de banco. Sabe o que é sobra de caixa de banco, Firmino, Salvador? Vocês devem saber, mas eu vou falar para o grande público do Sinteste, né, dos sindicatos que fazem parte do fórum. Sobra de caixa do banco é o seguinte: chega no final do ano, o dinheiro que esses bancos não
disponibilizaram para investimento no país, para movimentar a economia, certo? Fica lá com uma sobra. Sabe o que o governo faz do Brasil? Remunera esse tipo de coisa. Em qualquer país em que a sociedade civil esteja mais alerta e pressionando o governo vai sobretaxar essa sobra, porque os bancos, eles têm a obrigação de disponibilizar recursos para fazer a economia se movimentar. Aqui no Brasil, não. O governo não só não taxa, como remunera a sobra de caixa. É uma vergonha isso. Aí vocês podem perguntar, por que eu estou falando tanto dessa situação dos bancos? Tá? Eu vou pegar aqui um exemplo emblemático, o PLP 39, que foi sancionado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. O PLP, ao mesmo tempo, foi sancionado e também foi vetada a possibilidade do reajuste, né, dos servidores, foi também congelada as carreiras, as progressões relacionadas à questão das carreiras e os outros tipos de benefícios também que vêm da contagem do tempo. Né? A contagem do tempo para um conjunto de benefícios foi congelado, as carreiras foram congeladas e o reajuste também foi congelado, porque existiu um congelamento que estava posto no PLP generalizado para o serviço público, mas, por exemplo, os trabalhadores em educação, que nós tínhamos a esperança, nós do pessoal, porque demos entrada nessa emenda, tínhamos esperança que, por exemplo, os técnicos na área de educação fossem enquadrados, por isso a disputa de tirar professores e colocar trabalhadores em educação. Não sei se eu estou me fazendo entender, Firmino. Com certeza, com certeza. Fez essa disputa de tirar o termo professores para colocar trabalhadores em educação, entendendo, por exemplo, que os técnicos das universidades entrariam também nisso, certo? Na exceção do congelamento, nessas 3 dimensões, mas o presidente ontem vetou isso. Pois bem, por que eu estou fazendo essa relação com a questão dos banqueiros? Porque no mesmo PLP 39 está colocado a questão do congelamento esses 3 tipos de congelamento para os servidores públicos e, ao mesmo tempo, a questão da securitização, certo? Que é um esquema mafioso do sistema financeiro internacional e está baseado fundamentalmente no que internacionalmente já se chama de bancos podres, são títulos de bancos podres, certo? Que vai ser instaurado no orçamento nacional, é mais um esquema do mercado financeiro para abocanhar o orçamento da União, e com uma novidade, que porque eles já abocanham boa parte, mas inventaram agora, aprovaram um novo mecanismo, que é a securitização, eu posso até explicar, para vocês entenderem aqui rapidamente, de maneira didática, mas é um novo mecanismo para abocanhar parte dos recursos do orçamento da União, mas a grande novidade é que eles vão passar a abocanhar diretamente parte dos recursos do orçamento dos estados e dos municípios. Mesmo o PLP 39, que retira recursos para remuneração, para valorização dos servidores e servidoras públicas, é o mesmo que aprovam mais um mecanismo de desvio de recurso público para a máfia do sistema financeiro, que nós, da Auditoria Cidadã da Dívida, chamamos de sistema da dívida. É até um debate importante, Firmino, Salvador, que vocês podem levar aqui, eu acho que de maneira específica, convidar o companheiro Bruno Tito para fazer uma exposição sobre a questão da dívida pública e as relações que tem hoje com esse discurso de privatização do serviço público, de enfraquecimento, de privatização do serviço público, mas o fato é que o PLP 39 colocou essa situação. É uma situação que pode ser revertida ainda, porque a partir da leitura no Congresso Nacional, possivelmente vai acontecer hoje, ainda não aconteceu, né? O veto já está valendo do presidente e o auxílio aos estados, né? Só para você que está acompanhando, porque eu sei que Salvador e Firmino já estão dominando isso, mas para você que está acompanhando, o sentido principal
do PLP 39 é uma ajuda para os estados e municípios enfrentarem a situação de perda orçamentária, de perda de recursos, de arrecadação por conta da pandemia. Mas dentro disso daí eles colocaram os chamados estatus, né? Aquela coisa que vem, né? É melhor nem utilizar, né? Para não discriminar os bichinhos. Eles botaram esse tipo de submarino, né? De submarino, conteúdo submarino aí nuclear, que é, primeiro, essa coisa do corte da valorização e da remuneração dos servidores e servidoras e a securitização. Mas o sentido do PLP é esse auxílio. A securitização e a questão dos cortes no funcionalismo público vem com uma espécie de contrapartida dos estados e municípios para que o governo federal garanta esse auxílio para cobrir a queda de arrecadação dos estados e municípios. Bom, então, o presidente sancionou ontem, mas vetou a parte que liberava um conjunto de categorias, entre elas os trabalhadores, não só os professores, mas os trabalhadores em educação, ele vetou isso, certo? Mas o veto ainda pode ser derrubado no Congresso Nacional e o prazo para isso é de 30 dias. É essa esperança que o pessoal está cultivando numa campanha nacional que já começou, né? As peças já estão sendo elaboradas pela derrubada do veto do presidente em relação à preservação dessas categorias, né? Além de uma campanha que vai ser realizada também no sentido de garantir a derrubada do conjunto de perdas que os trabalhadores tiveram. Mas o fato é que, pelas consultas que nós fizemos, num primeiro momento, isso não vai precisar ser nem votado pelas Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores. O governo que aderir ao pedido, né, a esse pedido de apoio do orçamento da União para cobrir essas perdas de arrecadação, ele automaticamente já adere também a esses cortes. Certo? Então, nós precisamos, nesse primeiro momento, centralizar a nossa campanha na derrubada do veto do presidente, que ainda é possível, porque tem 30 dias para o Congresso Nacional fazer isso. Então, em relação ao PLP 39, é isso. Deputado, veja só, você fala agora da PL 039, e com a experiência que nós temos, né, das duras experiências que nós tivemos com aquela PEC 103, que a nível de Bahia passou de 157 a 159, assim, o que é que nós podemos fazer em relação ao conjunto dos servidores públicos para, associado a essas ações que o PSOL e todos os partidos que estão levantando, o que é que nós precisamos fazer como conjunto das categorias, né, alicerçado pelas entidades, o que é que nós precisamos fazer para a gente cerrar fileiras contra mais esse assalto ao servidor público? Firmino, aí é mais uma leitura política. Eu vou te fazer para vocês uma leitura política do momento que nós estamos passando. Ao meu ver, nós estamos saindo de que período? Um período em que a sociedade brasileira tinha muitos receios de qual era o verdadeiro poder de fogo desse governo de Jair Bolsonaro. 2019, ao meu ver, foi praticamente um ano morto de enfrentamento ao governo de Jair Bolsonaro por parte dos movimentos sociais. Houve, claro, existiu algum nível de enfrentamento, porque os movimentos sociais sempre resistem, eles procuram resistir, mas ele foi feito em muita baixa intensidade. E isso esteve, para mim, ao meu ver, relacionado a algumas cortinas de fumaça que o governo de Jair Bolsonaro conseguiu colocar. Eu acho que duas principais. A primeira cortina de fumaça é que ele teria uma base social muito bem articulada e que poderia enfrentar o povo nas ruas, o povo em mobilização poderia ser enfrentado por esse contingente da população que teria se transformado numa espécie de seita, de seguidora cega de Jair Bolsonaro. Então, a primeira coisa é essa, a base social dele seria uma base muito consolidada e que poderia levar a um nível de enfrentamento em que
os setores da população contrários a essa perda, que, claro, são amplos setores, né, mas aqueles que são mais organizados poderiam entrar num confronto sem precedentes nas ruas. Essa foi, ao meu ver, primeiro uma primeira cortina de fumaça. A segunda cortina de fumaça foi a ideia de que esse governo teria uma capacidade de articulação muito grande com as Forças Armadas, com os setores, com a máquina repressiva do Estado brasileiro. Eu acho que essas duas cortinas de fumaça, elas estão ficando cada vez menos densas, elas estão ficando finas, e o que está transparecendo é que esse governo não tem essa base social, essa capacidade de mobilização. Os últimos processos de mobilização que eles fizeram foram processos muito, digamos assim, exíguos de participação, as pessoas mostrando uma certeza cada vez menor, né, porque a ação desse governo durante a pandemia tem sido uma ação trágica, né, e graças à intervenção dos estados e municípios, nós não estamos vendo uma tragédia horrorosa no Brasil. Para vocês terem ideia, os números de mortos no Brasil já poderiam estar na casa de mais de 900 mil, se não fosse a ação dos estados e municípios. Isso é que mostram os estudos da evolução da pandemia sem isolamento social, que era o que o governo, que Jair Bolsonaro defendia, né, o que ele chama de isolamento vertical, uma imbecilidade, isolar apenas os idosos, como se os idosos, né, os grupos de risco, especialmente os idosos, não fossem ser infectados por seus netinhos, que fossem para as escolas, pegassem o vírus e levassem o vírus para casa. Então, mas se tudo ocorresse como esse presidente defendeu e defende até agora, ele não parou de fazer a sua defesa e tensionar nessa direção, nós teríamos números próximos a 1 milhão de mortos no Brasil, o que seria uma coisa realmente, uma catástrofe social muito grande. Só para vocês terem ideia, durante 20 anos da Guerra do Vietnã, uma guerra que os Estados Unidos foi derrotado, o número de mortos chegou a 70 mil. Em 20 anos, o que é considerado uma tragédia para os Estados Unidos, a derrota deles, milhares de norte-americanos mortos, em cerca de 20 anos chegou a 70 mil. Imagine nós nos aproximarmos num espaço de um mês e meio, de 1 milhão de mortos no Brasil. Isso ia significar corpos jogados pela rua em massa. Essa que é a realidade, certo? Corpos empilhados em caminhões. Tal. É esse o governo que a gente tem e que começa a se ficar demonstrado para a população. Então, ao nosso ver, ele vem perdendo muita base social, um isolamento enorme no Congresso Nacional, um isolamento enorme nos estados e, ao meu ver, um consenso no próprio STF de que esse é um governo completamente desqualificado, que não tem nenhuma capacidade institucionalmente representar o povo brasileiro. Então, eu acho que o isolamento desse governo é crescente e que nem as Forças Armadas, a declaração do ministro Heleno, ao meu ver, foi emblemática. Né? Ontem ele fez declarações, anteontem, me parece, ou melhor, foi na manhã. Na manhã de ontem, ele fez uma declaração de que bastava, de que a independência dos poderes estava questionada, e dessa forma nós precisaríamos ter uma medida de força, uma coisa num caminho que ele sinalizava claramente que os militares iam se movimentar num caminho do golpe, caso o judiciário continuasse tentando ter acesso ao telefone do presidente da República. Isso pela manhã. Pela noite, ele já mudou completamente o discurso, disse que não falou em golpe, que aquilo era um devaneio da imprensa, né? Você percebe que não se fala, a arte da guerra demonstra claramente isso. Você não pode dar um discurso, né? Você não pode fazer uma movimentação numa guerra que, de maneira imediata, você tem que recuar, porque o outro lado vai se sentir, obviamente, estimulado. Você não pode atuar blefando, sinalizando algo que você não tenha minimamente numa situação imediata, posteriormente, né? Imediata, você não tem a condição de sustentar. E é isso que eles vêm fazendo. Então, acho que não existe. Os movimentos sociais têm que se preparar para uma situação de tensão muito grande, mas o Brasil está muito longe
de ter um governo que é alternativa para as Forças Armadas para estabelecer uma ditadura no nosso país. Eu não acredito, eu acho que a incapacidade de direção desses indivíduos, eu falei na sessão da ALBA, para mim é um ajuntamento de canalhas, isso não é um governo, eles não têm capacidade de direção para estabelecer uma ditadura no país, não teria apoio internacional, não tem apoio base social e muito menos, ao meu ver, o apoio, o consenso necessário que precisaria nas Forças Armadas para fazer uma movimentação. Qual a decorrência prática disso? Nós precisamos ter a ousadia de ir para cima. Nada dessas posições são posições que são o caminho necessário para o Brasil. O Chile mostrou isso de maneira absolutamente transparente. Os processos de mobilização do Chile recolocaram o debate sobre a questão da Previdência Pública, que acabou de fazer uma reforma da Previdência, que é uma reforma referenciada no Chile, já que Paulo Guedes foi o ministro que promoveu as mudanças na Previdência, na Seguridade Social do Chile, para dar essa tragédia que aconteceu no Chile, ok? Então, o Chile, em processo de mobilização, recolocou constitucionalmente o debate sobre a Previdência Pública, num processo de mobilização que começou através do questionamento do preço da tarifa do metrô, né? Então, o processo foi ganhando força, então, foi recolocado o debate sobre a questão da Previdência Pública, já se recolocou o debate sobre o sistema de saúde, sobre o sistema de educação, nos 3 níveis, inclusive no nível superior, né, sobre os investimentos na área de saneamento básico, ou seja, o Chile já iniciou um processo de reconstitucionalização do país a partir de uma perspectiva de reformas e não de contra-reformas, que é o que o Brasil tem visto desde Fernando Henrique, passando, infelizmente, inclusive pelos governos de Dilma e de Lula, o tempo todo, e entrando de maneira fulminante pelo governo de Michel Temer e pelo governo de Jair Bolsonaro. É o tempo todo se falando de reforma, quando, na verdade, são contra-reformas que estão sendo feitas, no sentido de que elas desconstroem a Constituição brasileira, no que é a garantia de direitos básicos da população. Então, o Chile passou também por esse processo de contra-reforma, agora está pautando as reformas, né? E está pautando reformas, e mais do que isso, tem um debate, uma movimentação social no Chile que está colocando o debate, inclusive, sobre a questão do controle popular dos territórios. Então, é como se a população chilena estivesse dizendo assim, nós queremos reformar a Constituição, mas mais do que isso, agora nós queremos uma democracia direta. O povo, nós vamos ter que instaurar aqui instâncias de deliberação populares em que o povo incida de maneira constante e diretamente na política, o controle dos territórios. Eu estou falando isso porque nós tivemos uma reunião com lideranças chilenas um pouco antes da pandemia, certo? E o processo se radicalizou tanto no Chile, para vocês terem uma ideia, de que o governo o presidente ocupou a cadeia, as cadeias de TV oficiais, né, no pronunciamento oficial, para pedir às torcidas organizadas de futebol, que parassem de hostilizar as Forças Armadas e os policiais chilenos, porque aquele nível de confronto das torcidas organizadas contra os policiais, politizando as torcidas organizadas, não levaria a soluções para o país. Imagine o nível de politização que o Chile chegou, né? O governo pedindo às torcidas organizadas de confrontar e de defender um programa político de democratização das condições sociais de vida. Tudo isso num país, Salvador, Firmino e todos esses que nos escutam, num país que, há alguns meses atrás, o companheiro Guilherme Boulos, que foi candidato a presidente do PSOL, nos falou isso, que alguns meses atrás tinha visitado o Chile e o clima do Chile era muito similar ou pior que o clima do Brasil. Era um clima assim, estamos derrotados, o governo está indo para cima das conquistas populares e o povo ainda apoia esse governo. Parecia que ele estava vendo os brasileiros falando dentro do território chileno, né, sobre o governo de Jair Bolsonaro. E foi esse contexto
mudou rapidamente com o povo em processo de mobilização. Qual é a situação que nós estamos passando agora? Um contexto de pandemia em que o Sinteste e o Fórum, né, Unificado, é assim que a gente chama, gente? Fórum Unificado? Dos técnicos. Que o Fórum dos Técnicos não está vacilando, né, aproveita o período da pandemia para chamar a categoria para fazer o debate sobre as suas demandas e o contexto político no país. E eu acredito que o Fórum dos Técnicos faz parte de uma grande movimentação dos trabalhadores, que é live por todo lado. Para vocês terem ideia, nessa semana, nós temos 5 dias úteis e eu vou participar de 5 lives, para vocês terem ideia. Então, claro que isso não é uma coisa que está acontecendo apenas para o nosso mandato. Todo mundo que tem alguma referência na sociedade está participando efusivamente de lives, certo? Ontem eu participei de uma live com os policiais, né, o pessoal da segurança pública, para discutir todas essas questões, o contexto, as reivindicações da categoria, tudo isso, como democratizar a segurança pública. Então, os policiais se mobilizando largamente contra a política de Jair Bolsonaro e de Rui Costa, ok? Então, eu acredito que o debate está numa temperatura muito alta no Brasil. Qual a esperança que eu tenho? Eu cultivo isso com muita convicção de que o fim da pandemia, que é o que vai viabilizar que nós possamos voltar às ruas. Eu não aconselho ninguém a ir para as ruas nesse momento, não dá. No Equador já começou a acontecer, inclusive, o povo foi para a rua, não quis nem saber de pandemia. Né? Eu acho que, infelizmente, certo? Que a pressão foi muito grande por perda de direitos no campo do serviço público, viu? O povo foi aos milhares para as ruas lá, para ir para cima do governo, né? Mesmo no contexto da pandemia, mas eu não aconselho que nós façamos isso no Brasil. No Brasil é preciso fazer isolamento, é preciso garantir a vida primeiro, para que nós tenhamos condição de ir para as ruas em massa para lutar. Mas qual é a minha convicção? De que nós vamos fazer esse debate todo e nós vamos cobrar conta de todos eles. Nós vamos cobrar conta do Congresso Nacional, nós vamos cobrar conta do presidente Jair Bolsonaro, dessa gangue que está hoje à frente do Poder Federal. Nós vamos cobrar conta do governador Rui Costa, dos prefeitos como o prefeito ACM Neto, e nós vamos cobrar as contas das câmaras municipais e da Assembleia Legislativa da Bahia também. Está entendendo? Então, eu acho que o caminho que nós estamos tratando é esse. É fazer um movimento de resistência agora, o que nós podemos fazer para fortalecer a campanha nas redes sociais, fazer muito panelaço, é preciso convocar Firmino Salvador, a categoria para fazer os panelaços, certo? É uma postura ativa nesse contexto de pandemia e logo com o final da pandemia nós precisamos ir em massa para a rua para reverter todos esses absurdos que eles fizeram. Porque se no Chile foi possível fazer isso, é porque no Chile existiam condições objetivas, materiais objetivas para o país apontar esse caminho. O nosso Brasil, eu arrisco te dizer, ele tem condições exponencialmente muito maiores que as do Chile para ter outro caminho, certo? Nós somos o país que tem a maior quantidade de terras agricultáveis do mundo. Isso tudo é dado estatístico, não é achismo, não. O Brasil é o país que tem a maior quantidade de terras agricultáveis do mundo, a maior diversidade biológica do mundo, a maior quantidade de terra, de água potável do mundo, a maior riqueza de subsolo do mundo, a maior costa navegável do mundo, a maior quantidade de rios navegáveis do mundo, né? E temos, inclusive, uma rede de universidades que se a gente pensar do ponto de vista da capilaridade dela, uma rede invejável, uma rede de universidades. Nós precisamos colocar toda essa diversidade, toda a riqueza desses elementos, e especialmente as nossas universidades precisam ser apoiadas, como foram apoiadas as universidades chinesas, que no final da década de 80 tinha uma economia, um parque industrial 8 vezes menor que a do Brasil,
e hoje tem um parque industrial 12 vezes maior que o nosso, e isso foi feito fundamentalmente pelo apoio à educação, né, do ensino fundamental à pesquisa e à extensão. A China hoje é um país que ameaça a hegemonia dos Estados Unidos no mundo, fundamentalmente porque investiu em pesquisa. Nós temos uma rede universitária com imensa capilaridade, capaz de, nesse Brasil riquíssimo, conseguir catalisar essa diversidade, produzir conhecimento de altíssima qualidade e colocar o Brasil para ser um exemplo no mundo de mesa farta para o nosso povo e de satisfação das suas condições, das suas necessidades subjetivas mais elevadas, né? Então, desculpe se eu me empolguei. Não, deputado, acho que agora é a hora da gente falar de Bahia. Agora é a hora de falar de Bahia. Assim, do governo do Estado. Eu vou passar agora para Salvador para ele fazer também o questionamento dele. Mas assim, vamos assim, ver como é que está o nosso Estado, as nossas ações em relação. Eu gostaria também que o senhor falasse também um pouco também sobre a questão da extinção do abono de permanência, uma série de vantagens e de garantias que foram conquistadas com muito esforço, e agora nós temos a sensibilidade de que elas estão se esvaindo gota a gota e sem a gente poder fazer grandes coisas. Salvador? Firmino, ainda queria fazer uma pergunta relacionada ainda à PLP 39. Não é novidade que o governo federal tem uma postura antagônica ao serviço público. Já vimos vários discursos do senhor Paulo Guedes, né, esculhambando a gente, dizendo que a gente tem que fazer sacrifício, coisa que a gente sempre fez, né? Curiosamente, o governo executivo aqui local normalmente tem lido essa mesma cartilha do governo federal, né? Que a gente tem experimentado esse resultado. Deputado senhor Alba, não acredita que o servidor público estadual tem alguma expectativa de melhora a partir da Alba? Porque nos preocupa o caminho que a coisa vem andando. Parece que a tendência é realmente convidarem todo esforço pelo fim da carreira do serviço público. Isso. Eu diria assim, que nós temos hoje um governo federal que é ultraliberal, que é um governo que quer, digamos assim, acabar com qualquer resquício, possibilidade do Estado brasileiro responder às necessidades do nosso povo. E hoje nós temos um governador que reza na cartilha do neoliberalismo. Eu não vou explicar, né, conceitualmente, mas é como se a prática do governador Rui Costa fosse uma espécie tivesse uma referência de atenuar apenas, mas na essência mantivesse certas posições do governo Jair Bolsonaro. Nesse sentido, eu concordo com você, entendeu, Salvador? Acho que esse projeto ele tem dificuldade de ter representatividade social. Eu diria que, por exemplo, a questão da perda do abono, né, da diminuição da perda do abono. A proposta inicial do governo era uma perda generalizada, que atingisse todos os servidores que estivessem já com o direito garantido, tivessem completado o tempo, e mesmo servidores que hoje já usufruem do abono permanência, eles teriam uma redução para 65% do valor, certo? O que foi que aconteceu? Quando isso chegou na Alba, mesmo com os servidores com dificuldade de ir para a rua, ou melhor, sendo enviável ir para a rua para fazer processo de mobilização, os deputados da base do governo, nós, obviamente, logo no primeiro momento, batemos duro nisso, certo? E os deputados da base do governo entraram numa defensiva muito grande. Se você for ver a sequência da sessão que aprovou, ou que discutiu pela primeira vez, essa questão do abono de permanência, que não chegou a votar, porque o governo queria votar, mas acabou saindo de pauta, a sequência foi assim: nós demos um discurso muito radicalizado, contrariamente, né, e como aquilo significava perda para os servidores públicos, certo? E, em consequência disso, uma degradação do próprio serviço público, porque o servidor público é o coração do serviço público. Obviamente, você vai ter uma queda na qualidade de serviço, numa Bahia que já era tão desigual.
Então, a nossa fala foi nessa linha e vários deputados foram, mesmo da base do governo, foram na linha de dizer, realmente é complicado, isso aí vai ter decorrência de que nós precisamos avaliar, né? O relator do projeto, que tinha sido muito categórico no sentido de dizer, no atual contexto, nós precisamos fazer sacrifícios, fez um discurso no início, no outro parecia que era outra pessoa que estava falando, né? Inverteu completamente o discurso, o projeto saiu de pauta e voltou como um projeto que apenas, que deixou de fora os servidores que já recebem, certo? E aqueles que já teriam o tempo necessário para receber, para passar a atingir os servidores que ainda não completaram com o tempo definido até o final de 2021. Então, você tem uma alteração da proposta, mesmo dentro da ALBA, uma discussão, digamos assim, palaciana, certo? Sem a temperatura, sem o movimento de servidores esquentar a temperatura do debate político e da pressão para que existisse, que o projeto fosse retirado. Então, ao meu ver, ele é um projeto tão antipopular que mesmo no parlamento baiano ele vai encontrando resistência. Eu daria outro exemplo também. O governo colocou o projeto de administração das escolas estaduais pelas organizações sociais, que é um esquema direto de privatização, né, das escolas estaduais, como eles fizeram na área da saúde. Esse projeto, o governo estava decidido, fez a disputa, nós tivemos reunião com o secretário de Educação, eles foram categóricos, né, em relação a isso, mas acabaram recuando, dada a pressão dos movimentos sociais, e aí um parabéns também para o Sudeste, que eu acho que se posicionou também publicamente contra esse projeto, certo? E o governo acabou recuando. Se ele vai manter esse recuo, é outra história, porque o governo pode estar fez um teste, bateu, percebeu que a muralha era muito grande, vamos mudar, vamos ver se a gente pega desprevenido, pode acontecer que volte, mas ainda não voltou, entendeu, Salvador? Então, eu acho que a minha leitura é essa, eles têm algum nível de dificuldade para seguir esse caminho. Mas me parece que a grande novidade que pode surgir na conjuntura é a mobilização direta dos servidores públicos, certo? Com a volta da pandemia, no sentido, inclusive, de reverter. Então, pelo andar da carruagem, dentro da lógica da cabeça do governador, do executivo, e pela posição, ao meu ver, submissa da grande maioria dos deputados, é uma posição submissa de uma parte dos deputados, que são contrários a essa posição, mas não querem se subordinar em relação ao governador. E tem uma outra parte que supostamente é da oposição que concorda com essas posições, porque são de direita mesmo, eles são neoliberais e acham que tem que fazer isso mesmo. Então, eles não têm nenhuma motivação para se contrapor a essas posições. Então, pela situação, a composição dentro da ALBA, pelas motivações do governo, nós diríamos que essas posições podem galopar, né? Elas podem avançar muito. Só que tem um problema, tem uma sociedade aí e tem um movimento que eu acho que está em outras condições de resistir. Né? Eu confio muito nisso. Então, eu acho que nós podemos barrar o retrocesso, podemos, inclusive, inverter posições e não está afastado a possibilidade, eu não afasto a possibilidade de nós colocarmos uma pauta afirmativa de conquistas. Né? Por isso que eu comecei falando aqui de que o Brasil não tem um problema objetivo de recursos. O Brasil não é um caminho necessário, porque se o país não tivesse dinheiro, não tivesse potencial de endividamento para poder responder as questões mais legítimas do nosso povo, por exemplo, a questão da valorização do servidor público, se o Brasil não tivesse condição material de fazer isso, ia ser difícil, porque você não poderia tirar leite de pedra. Mas o problema não é esse. O problema é que existe um governo federal e um governo estadual que está entrando em consonância com isso, que está fazendo a opção de privilegiar especuladores nesse país. Certo? Então, existem as condições materiais, nós temos que ir para cima para mostrar à sociedade que ela não precisa cair nesse inferno de negação de direitos, de desagregação do seu serviço público, e chamá-la para um processo de mobilização que não apenas
inviabilize a degradação, como fortaleça o serviço público. Isso aconteceu no Chile, está acontecendo no Chile, e eu acredito que as condições objetivas, materiais de acontecer no Brasil são, inclusive, muito maiores que a do Chile, certo? Então, se você me perguntar sobre as intenções do governo e da ALBA, são intenções macabras. Sobre a possibilidade de se viabilizar, eu acho que não vai ser nada fácil para eles. Nós vamos colocar uma muralha no caminho deles. Eu tenho esperança nisso. Inclusive, deputado, nós já começamos a trabalhar no sentido de, atendendo a uma demanda expressiva de toda a categoria, na solicitação da suspensão dos empréstimos consignados, né? Inicialmente por 90 dias, mas pode ser prorrogável. E aí, nós já tínhamos essa solicitação, encaminhamos para vocês aí também, na ALBA, mas o deputado já teve um projeto já, que foi exposto, já foi passado para todo mundo, e aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque a sensibilidade da categoria é que, nesse momento, onde nós estamos aqui agora com o trabalho remoto, com os gastos, né, os gastos, as despesas domiciliares quase que duplicadas, né, com internet, com água, energia e tal, essa ação seria uma ação assim, cairia uma hora, não uma hora melhor, mas assim, uma hora exata, onde o próprio servidor poderia ter um respiro nas suas finanças. E também, diante de um cenário de que não temos nenhuma expectativa próxima de que possam ser recuperados os empregos, retomada a questão da economia baiana, esse aporte financeiro nós poderemos lançar no mercado e poderia fazer a roda girar. Então, eu queria saber, assim, o deputado, né, daquela força para a gente ganhar resistência e acreditar que isso é possível, deputado. Certo. Olha, e ainda sobre o abono, eu quero dizer que nós vamos judicializar, o nosso mandato já tomou posicionamento, a peça está sendo montada, certo? Então, nós vamos entrar com ação direta de inconstitucionalidade. O Partido Socialismo e Liberdade vai tomar essa iniciativa, certo? Porque ele tem que ser feito por um partido, e vocês já perceberam que o pessoal tem lado, né? O companheiro Fábio Nogueira, presidente, que inclusive é professor da Universidade Estadual da Bahia, né? Tem encaminhado em absoluta consonância com a luta do nosso povo brasileiro, o povo baiano também, e nós não vamos vacilar. A ação direta de inconstitucionalidade está sendo elaborada e nós vamos para cima para derrubar nos tribunais esse absurdo que foi a retirada do abono. Mas, claro que isso tem que contar com uma mobilização ativa da categoria. Eu queria só fazer uma observação sobre esse negócio, como é importante o processo de mobilização, gente, que como é uma coisa muito subjetiva, às vezes as pessoas podem até duvidar. Eu quero dar exemplo sobre a questão da reforma da Previdência. Certo? O governador Rui Costa, de maneira extremamente covarde, né, o Sinteste, né, os técnicos das universidades estaduais tiveram uma posição muito aguerrida contra a reforma da Previdência, mas perceba que o governador fez de tudo para que a reforma fosse aprovada até o dia 31, certo? Que era o período em que as universidades, o serviço público estava esvaziado no seu ambiente laboral, né? Os setores, né, as pessoas, o grosso estava de férias ou de recesso e tal, porque eles sabiam que, estando no ambiente de trabalho, a capacidade de articulação dos servidores é uma capacidade que exponencialmente se elevaria, portanto, eles colocaram aquele prazo, e foi, inclusive, a posição covarde dessa oposição de direita, que não se inscreveu para falar no dia da sessão, no dia 31, certo? Porque daquele dia 31 à meia-noite, e além da nossa fala na tribuna, mais 2 deputados se inscrevessem para falar, romperia a meia-noite do dia 31 e cairia a convocação extraordinária, nós entraríamos no final do recesso, dos recessos do período de férias, e aí, com certeza, em massa, os servidores iam ocupar a ALBA,
uma massa muito maior do que já estava, porque foi expressiva a presença dos servidores, mas o governo está morrendo de medo dessa possibilidade. Então, eu acho que esse é um exemplo de como o governo tem medo do processo de mobilização dos servidores públicos. E um segundo exemplo é do prefeito Assemineto, que, fora do contexto da pandemia, já que ele não pôde fazer a reforma no período do recesso, ele teria que fazer com os servidores, no município de Salvador, a reforma da Previdência Municipal, com os servidores no espaço de trabalho. O que aconteceu? O prefeito Assemineto estava falando que ia retirar a proposta de reforma da Previdência. Foi chegar a pandemia, as pessoas serem obrigadas a ficar em casa, ou seja, inviabilizar o processo de mobilização de massa dos servidores. O prefeito enviou a proposta à Câmara de Vereadores e aprovou uma sessão remota, entendendo? Como o cabo de guerra da luta política funciona com um papel muito significativo dos movimentos sociais. A gente precisa ter essa consciência, gente. Viu? Você que é técnica, que é técnico, entenda qual o significado, quando Firmino, quando Salvador diz assim, vamos encher a Assembleia, vamos participar diretamente, porque isso tem uma determinação na correlação de força que é o fundamental. Quando as lideranças dos técnicos falarem isso, vocês entendam que isso é determinante, que nós vamos precisar utilizar isso para depois do processo de mobilização. Então, um pouco isso, mas a questão do abono é isso aí. Nós vamos entrar com ação direta de inconstitucionalidade, a peça está ficando pronta, os movimentos sociais já estão apoiando e nós não vamos deixar barato, nós vamos para os tribunais para tentar reverter. Em relação à questão dos consignados. Nós entramos com um projeto de indicação também para suspensão, inicialmente por 90 dias, 3 meses de suspensão da cobrança dos empréstimos consignados no contra-cheque dos servidores e das servidoras. Isso, inicialmente, a depender da evolução da pandemia, isso pode ser estendido para um tempo maior, certo? E isso vai depender, obviamente, da Assembleia Legislativa aprovar a posição, como a posição da Assembleia, e isso ser levado em frente pelo governo do Estado, né, pelo poder de fogo do governo do Estado na negociação com os bancos. Eu acredito que é uma proposta bastante viável. Filho. Eu cheguei até a falar sobre isso, mas não completei o raciocínio de que nós estávamos falando que era uma vergonha o Itaú vir fazer propaganda de 1 bilhão e tal. 1 bilhão que eles estavam designando em relação à questão da pandemia. E isso foi esse mesmo discurso, esse mesmo conteúdo, foi reproduzido, pasme, pelo prefeito Assemineto, vocês podem até procurar na imprensa aí, o discurso do prefeito Assemineto, podem verificar na sessão o discurso que a gente deu no início da pandemia, certo? E semana passada, se eu não me engano, foi semana passada, o discurso do prefeito Assemineto dizendo que esses bancos deviam ter vergonha, né, de fazer propaganda do apoio que eles estão dando, a mesma coisa que a gente falou, né, porque eles ganham demais no Brasil. Certo? Então, imagine, o presidente nacional do DEM, porque a Assemineto não é só prefeito da cidade de Salvador, ele é presidente nacional do DEM, reproduzindo o discurso nosso, que é esse, utilizou exatamente o termo que nós utilizamos, que era vergonhoso os bancos fazerem propaganda em relação ao apoio que eles estão dando a programas relacionados à pandemia. Então, eu acho que esse pessoal está numa defensiva muito grande, entendeu, Firmino e Salvador? Eles estão numa defensiva muito grande que permite eles dizer, o mínimo que vocês podem fazer, o mínimo é suspender a cobrança dos consignados, certo? Então, eu estou confiante de que o projeto vai ser aprovado e que os bancos eles vão ser encurralados politicamente para fazer essa suspensão. Mas, obviamente, depende da gente reforçar, a gente pode passar para vocês melhor o conteúdo. Eu acho que as categorias têm que divulgar isso, tem que ser uma coisa que desmoraliza mesmo. Esses caras estão ganhando muito dinheiro, gente.
E é uma coisa que eu queria falar aqui para vocês, porque esses governos todos, de cima a baixo, ficam assim falando para tentar tirar direito dos servidores públicos, arrochar salário. A conversinha deles é o seguinte: os servidores precisam fazer o seu sacrifício também, como se o que tivesse. Por quê? Porque a gente precisa de dinheiro para reforçar a economia e gerar emprego. Isso é mentira. Não existe essa situação no Brasil em que se pega dinheiro, o recurso público, ou vai para valorizar o servidor, ou ele é canalizado para o setor produtivo. Não é isso. Não é o grande não é o empresariado produtivo, muito menos aqueles que geram emprego no Brasil, que são os pequenos e microempresários que estão recebendo esses recursos do governo federal, certo? Quem está recebendo recursos do governo federal hoje são os especuladores, são aqueles que ganham hoje sugando justamente do setor produtivo, sangrando o setor produtivo com juros altos, né? O prefeito Assemineto, inclusive, falou isso nesse discurso. Ele disse que eles deveriam ter vergonha, inclusive porque quando eles emprestam dinheiro para o setor produtivo, são juros altíssimos e tal. Esse é o discurso do prefeito Assemineto. Entendeu? Então, esse dinheiro que Paulo Guedes está querendo tirar do serviço público não é para essa economia real. Eles estão querendo, mais uma vez, privilegiar os especuladores, eles querem privilegiar aqueles que emprestam a juros altíssimos ao setor produtivo, está entendendo? E retirar recursos do servidor público, hoje é retirar recursos da economia real. Por quê? Porque esse servidor público arrochado, ele vai consumir menos, seja produtos, seja serviços, ele vai aquecer menos essa economia real. Especulador não, meu irmão, ele bota aquele dinheiro ali para emprestar juros, ele vai acumulando aquele negócio e o dinheiro não vai para a economia real. O dinheiro que vai para o servidor vai para a economia real. Então, tirar dinheiro do servidor público é desaquecer a economia real. E as declarações, a fala, inclusive, muito preciosa para nós, de Paulo Guedes, naquela fatídica reunião, aquela reunião nos ensina muito, viu? Aquela reunião que eles chamaram os ministros do plano de vagabundo e tal. Eu acho que vocês deviam pegar o trecho da fala de Paulo Guedes, quando ele diz assim: não, a gente não tem que prestar dinheiro para micro e pequeno empresário, não. Tem que cortar esse empréstimo todo. Está entendendo? Esse pessoal não vai recuperar a economia. Você está entendendo? Quando são os pequenos e microempresários, que é a pequena e microempresa, que gera 70% dos empregos no nosso país. Então, eles não estão preocupados com emprego, eles estão preocupados em beneficiar os grandes oligopólios estrangeiros, que têm as matrizes fora do país e que remuneram esse pessoal e principalmente os especuladores. Então, quando vier com essa conversinha de tirar recursos do serviço público, a gente pode falar de boca cheia, calem a boca, seus demagogos. Que o que vocês querem não é fortalecer a economia, muito menos a geração de emprego nesse país. Vocês querem beneficiar especulador. Por isso, não interessa para vocês que trabalhador, inclusive trabalhador do serviço público, tenha dinheiro no bolso para poder ir aquecer a economia. O que vocês querem é chantagear, inclusive o setor produtivo, com o esqueminha, né, do mercado financeiro que está posto aí, certo? Então, eu acho que tem as condições de fortalecer a campanha para ter a suspensão dessa cobrança dos consignados. Salvador. Rapaz, eu estou bebendo aqui da fonte, porque o deputado colocou muito bem. Percebeu claramente que essa política liberal do laissez-faire, outro dia eu estava revisando no meu livro de economia, de escolas econômicas, e aquela historinha de Estado mínimo, curiosamente, agora nesse momento de uma grave situação sanitária, né, foi exatamente o SUS, que é público, que segurou e resolveu. A estrutura privada não teve como, não teria como. Ou seja, a estrutura pública que resolveu um problema tão gravíssimo. E aí? O que isso demonstra para os algozes do serviço público? Inclusive, olha só, apesar dos Estados Unidos gastar muito mais com a saúde
de recurso público, lá ele não tem um sistema público de saúde. Só para pegar esse exemplo que você deu, Salvador, eles não têm um SUS norte-americano. Então, eles gastam muito mais com o esquema privado lá e o resultado é muito pior. Porque agora, sabe o que está acontecendo? Sabe por que os Estados Unidos está com quase 100 mil mortos? Volto a dizer, com a guerra do Vietnã, toda de 20 anos, eles tiveram 70 mil mortos. Hoje eles estão com quase 100 mil mortos. Entre outras coisas, porque eles não têm um sistema único de saúde. Porque nessa pandemia é central você ter um mínimo de encontro de informações. O que eles têm lá é um esquema de saúde todo fragmentado, onde os tubarões de saúde vão abocanhando a renda da população, né? A partir você paga, o seu pai, o seu filho morre, entendeu? E aqui no Brasil, através da luta, né, principalmente da luta pela reforma sanitária, nós garantimos um sistema único de saúde que está subfinanciado e nós vamos ter que pautar isso. Por que o nosso sistema único de saúde está subfinanciado, mas que no contexto da pandemia mostrou a sua força, mostrou também os seus problemas, que nós vamos precisar avaliar, Salvador. Foi muito bom você puxar essa coisa, por isso que eu gosto de dialogar com vocês, porque vocês estão sempre jogando para cima, certo? Foi muito bom você apresentar esse elemento de que nós estamos passando por essa crise e precisamos aprender com ela. Então, não é porque temos um SUS, certo? E os Estados Unidos não têm, e a gente está vendo aqui, é muito triste, 25 mil mortes, mas olhar para os Estados Unidos que já tem 100 mil mortes, certo? Gastando muito mais que a gente, não é porque a gente tem o nosso SUS hoje que nós vamos dizer que o SUS está maravilhoso, não. O SUS tem problemas, muitos problemas, e são jados hoje por esse pessoal, inclusive o Rui Costa, né, que veio aqui, privatizou a saúde toda do Estado, certo? E vem bombardeando o nosso sistema único de saúde, e nós vamos ter que parar esse bombardeio e dar mais musculatura para esse sistema de saúde que mostrou toda a sua força, tem mostrado toda a sua força, apesar, principalmente se a gente considerar que nós temos um governo federal que funciona numa contraposição a uma ação coordenada. A Bahia, você vê como a vida é complexa, né? Nós precisamos reconhecer. A Bahia tem feito uma ação coordenada entre a iniciativa do governo do Estado e a iniciativa no município de Salvador. Essa é uma realidade. Vamos olhar a realidade como ela é, certo? Então, isso tem dado resultado. A situação da Bahia não é igual dos outros estados, apesar de ser muito grave, porque a pandemia é muito grave. A pandemia é um fenômeno extremamente grave. Mas a situação da Bahia não está como de outros estados em termos de gravidade. Vai piorar muito, mas o enfrentamento tem sido um enfrentamento, ao meu ver, qualificado, principalmente porque existe coordenação entre o governo do estado e prefeitura, especialmente a prefeitura de Salvador, que é onde a pandemia tem batido com mais ferocidade, certo? Além do sul do estado e tal. Mas existe uma ação coordenada. Imagine se nós tivéssemos uma ação coordenada entre governo federal, governos estaduais e governos municipais. Gente, o nosso SUS ia estar dando show de bola com toda, desculpe o termo, gente, com toda a canalice que essas pessoas fizeram historicamente com o SUS. Nós estaríamos dando show de bola. Eu vou dar um exemplo para vocês. O governo do estado tem autonomia muito limitada para comprar aparelhagem, respiradores, por exemplo, externamente. Tudo estava passando pelo filtro do governo federal. A Alba foi lá e quebrou esse esquema, em parte, né? Deu um soco forte nesse esquema para viabilizar que o governo federal, o governo estadual, pudesse comprar aparelhos e insumos para equipar, senão a gente já está numa situação catastrófica na Bahia. Então a Alba foi para cima e bancou aquilo para dar um mínimo de amparo ao governo estadual para viabilizar a compra do material. Mas até aí, o governo federal estava obstruindo toda a chegada de equipamento na Bahia. Gente, é uma ação assassina desse governo. Entende? Então, eu falo isso para dizer que essa historinha de Estado mínimo, voltando à ideia maravilhosa de Salvador, que ele retoma do ponto de vista teórico aqui, essa historinha de Estado mínimo mostra como ela é falsa nesse contexto em que a ação coordenada de estados e municípios surtiram efeito significativo
e que nós poderíamos ter uma ação, um efeito muito melhor, e a gente ia dar um banho nos Estados Unidos. Eu acho que nós estamos dando uma lição aos norte-americanos, mas a gente ia dar uma lição assim, muito eloquente, ia gritar para o mundo se nós tivéssemos uma ação coordenada entre governo federal, estaduais e municipais, e não ter uma ação coordenada dos estados e municípios, e uma muralha que se ergueu, que foi para essa ação coordenada, que é a intervenção do governo federal, né? A começar pela retirada dos ministros, né? Desarticulando o trabalho todo. Não preciso falar isso para vocês estão acompanhando, estão aí fazendo a luta política no sentido inverso, mas é isso, Salvador. Brilhante a sua puxada do debate, é isso mesmo, né? Estado mínimo está se desmoralizando e nós precisamos evidenciar a todo momento isso, porque se é uma coisa que esse pessoal sabe fazer, meu irmão, é mentir, viu? Eles transformam vermelho em azul, eles transformam roxo em verde, eles transformam quente em frio, de uma maneira muito bem elaborada. Então, parabéns pela observação e vamos aí, seguindo essa batalha. Eu só queria terminar, porque eu acho que o tempo da gente está terminando, né? Dá tempo mais uma perguntinha. Tá bom. Deputado, veja bem, para quem não conhece, o deputado ele já vem, a gente já vem trabalhando com o deputado já há algum tempo, principalmente nas ações do Fórum dos Técnicos, e o deputado nos chamou a atenção, ele que é um membro assim, bastante atuante da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, ele nos chamou a atenção sobre a questão das creches, né, das creches. Ou seja, nós começamos a lançar olhares para dentro das universidades, vendo a necessidade de criação ou ampliação de creches específicas para tanto estudantes, professores, técnicos, quilombolas e tal. Aí começamos a desenvolver um trabalho muito intenso no ano de 2019. Eu queria que o deputado assim, fizesse uma historicidade enquanto esse tema, porque eu acho assim, a gente precisa até, deputado, retomar assim que termine a pandemia, retomar esse tema. Eu acho que o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras da educação precisam desse aporte para que as técnicas, as servidoras, possam realmente exercer sua atividade de trabalho com mais dignidade e mais segurança. Eu queria que o deputado fizesse essa ressalva para a gente aí, deputado. Bom, é isso, né, Firmino? A gente não trabalha com a ideia de que nós vamos ter, por exemplo, uma universidade que realize todo esse potencial estratégico. Volto a dizer, para mim não existe uma instituição no Brasil que seja tão estratégica quanto as universidades públicas para realizar essa imensa riqueza que o Brasil é para o nosso povo. As universidades são destacadamente, porque elas vão oferecer luzes para todas as áreas. Coisa simples, para a área da educação, para a saúde, para as engenharias, tudo vem do que vai ser produzido nas universidades, né? Sabendo que nós vamos ter uma universidade cada vez mais pulsante se a gente tiver também o ensino básico pulsante. Então, eu falaria da educação, mas uma educação sem ingenuidade. Uma educação que entenda o papel estratégico, a necessidade de nós colocarmos toda a força nas nossas universidades, certo? E isso passa necessariamente por oferecer condições muito dignas para os servidoras que estão nas universidades, para que eles tenham a serenidade para dar o melhor de si. Dentro dessa lógica aí, nós começamos a fazer a discussão sobre a questão das creches, percebemos que é uma demanda real, né, dos trabalhadores das universidades, ter onde, de maneira segura, né, acolhidos seus filhos, suas filhas, e entendendo também o avanço do debate sobre o papel das creches, né, como é importante o estímulo a determinadas
a determinados potenciais das crianças, concretamente de 0 a 3 anos, se forma um conjunto de referências que é, inclusive, difícil de recuperar depois desse período. Então, se a gente querendo formar uma geração que realmente seja bastante ativa, criativa, certo? Passa também por oferecer esse espaço da creche para que as nossas crianças elas vivam isso. Então, foi com base nesses elementos que a gente começou a fazer a disputa. Quero aqui ressaltar o papel dos técnicos, porque até aí era uma motivação do mandato, o mandato da resistência, mas quando essa organização, a organização dos técnicos, teve contato com a proposta, imediatamente deu capilaridade a isso. Então, agradecer muito a organização de vocês, né? Que foram para as regiões, para discutir com a base, mostrar que era importante. Chegou a envolver os docentes também na discussão, certo? E mais do que isso, eu acho que nós tivemos uma vitória grande porque os próprios leitores se envolveram na discussão, certo? Então, de alguma forma, a gente ganhou a simpatia dos leitores para fazer isso. E nós colocamos como emenda, a proposta de emenda para o PPA e para a lei orçamentária de 2020. Infelizmente, eu acho que não houve time político para a gente conseguir fazer uma grande pressão e o governo do Estado abraçar já para essa LOA de 2020, a LOA que está em curso, mas abriu, aí eu entendo o que você fala, filho, nós precisamos retomar, abriu todas as condições, mostrou que era uma proposta que tem força, tem energia, tem capacidade de mobilizar as comunidades para que ela entre na discussão da lei orçamentária anual do ano de 2021, certo? Então, a gente ainda tem um prazo para fazer esse debate, certo? Da lei orçamentária de 2021, e me parece que o caminho aí vai ser principalmente dar uma robustez um pouco maior para os orçamentos das universidades, num acordo com os leitores, certo? De que esse fortalecimento do orçamento já teria já seria algo endereçado, né? Para a construção das creches. Não sei se eu me fiz entender, né? As universidades elas têm autonomia para ter essa iniciativa, elas têm autonomia do ponto de vista do recurso também, e se o governo designa, porque como no PPA o governo não abraçou a nossa emenda de colocar objetivamente a construção das creches, e vai ter que vir através da afirmação das reitorias, ok? Como especialmente tiveram essa vitória política de ganhar a simpatia dos leitores, eu acho muito tranquilo uma campanha que a gente faça para fortalecer o orçamento das universidades, com o compromisso dos leitores, de que parte desse orçamento tem que ir para a viabilização das creches, certo? Deputado, me diga uma coisa, nesse sentido, eu poderia lançar já um desafio nosso, nós reunirmos os reitores numa live com o deputado Hilton Coelho? Sim, com certeza. Tenho toda a disposição para fazer isso e pautar essa questão. Salvador. Vamos lá. Deputado, o senhor fique à vontade para as suas considerações finais. Eu já falei muito, eu já estou quase sem fôlego, viu? Porque quando eu estou junto com o cara Se empolgou com a gente. Eu não quero perder essa categoria maravilhosa. Mas é isso, gente. As minhas considerações são essas, as mais, como eu diria, mais contagiadas possível, né? A nossa motivação é enorme. Saber que nós temos um sujeito coletivo nas universidades estaduais. É claro que a nossa universidade pública em geral, as federais têm o papel dela, tem o seu papel, mas a capilaridade das universidades estaduais é algo, né, muito significativo, né? Nós temos uma Bahia que, apesar de ser a 6ª economia do Brasil, é o 24º estado em condições sociais de vida.
Só para você ter uma ideia, Santa Catarina empata com a Bahia. Santa Catarina fica revezando com a Bahia entre sexta e sétima economia do país. Qual a diferença? Enquanto a Bahia é o 24º estado em condições sociais de vida, Santa Catarina é o primeiro estado. Sabe? Então, se tivesse digamos assim, uma estrutura social, digamos, medíocre, mediana, nós poderíamos esperar de Santa Catarina que fosse o sexto estado em condições sociais de vida, não é verdade? Ele é algum nível de coerência, não? Mas eles são o primeiro estado de vida. Como é que a Bahia, nós não vamos exigir que a Bahia seja, no mínimo, o sexto estado em condições sociais de vida? Nós precisamos exigir isso, porque produção de riqueza. Agora, para onde é que está indo essa riqueza? Aí é só mergulhar na universidade, na produção universitária, especialmente nas nossas universidades estaduais, para mostrar que existem caminhos muito factíveis para que essa riqueza vá para o nosso povo, para que essa riqueza, inclusive, se amplie, mas se amplie com distribuição de renda e riqueza, que a gente pode fortalecer culturalmente o nosso Estado, a gente pode fortalecer a nossa identidade cultural, a gente pode ter referências filosóficas que nos façam dialogar com o mundo todo e ser referência para esse mundo. Tudo isso está aí, de alguma forma, depositado nas nossas universidades estaduais e vai sair. Uma hora vai sair dessa clausura que o poder coloca todo esse conhecimento acumulado, e eu conto, por isso que eu me animo muito numa live como essa aqui. Eu estou muito contente de contar com os técnicos e as técnicas das universidades com tamanha consciência do seu papel, primeiro do papel da universidade, do seu papel para romper os muros e realizar a Bahia como um exemplo para o nosso Brasil e ajudar o Brasil a ser um exemplo para o mundo, viu? Então, muito obrigado mais uma vez por esse convite. Eu disse que eu ia sair dessa live melhor do que eu entrei, é essa sensação que eu ter contato com o Firmino e agora esse contato com o Salvador, sem me sentir dessa forma, e eu quero deixar esse recado para vocês aqui. Eu estou me sentindo muito melhor do que eu entrei, e eu sei que isso é crescente. Por isso, não não me esqueçam. Se tiver uma possibilidade, me chame de novo, porque eu estou afim de participar mesmo. Viu? Valeu. Ok, deputado, muito obrigado. Eu acredito que, assim, o primeiro contato que a nossa categoria teve, assim, mais próximo foi quando nós tivemos a oportunidade, através do aceite do deputado, de participar da nossa Assembleia. E a resposta foi, assim, incinerante. A resposta foi incinerante. Eu acho que o contexto das universidades, ele está dependendo hoje muito de bons e fiéis representantes na Assembleia Legislativa que dê a cara para bater, que mostre o seu trabalho e que lute pelos ideais, pelo menos pela garantia do que nós já lutamos lá atrás para conseguir, e estamos perdendo a sensação que nós estamos perdendo aos poucos, sem ter assim o que fazer, sem ter um norte. E aí, pessoas humanas, como essa do deputado Hilton Coelho, que ele é sempre solidário às nossas solicitações, só faz abrilhantar nossas lives e esse encontro que nós temos com a categoria, que é um encontro humano, um encontro de coração para coração. Deputado, muito obrigado. Essa casa sempre é de pessoas iguais a você. Força na luta, viu? Precisamos muito. Que ela continua, a nossa luta continua. Eu agradeço ao deputado por sua brilhante participação. Eu conheci no momento que estávamos lutando lá na Alba contra a aprovação da reforma da Previdência. Ainda sou bebê no movimento sindical, não tenho a sua experiência de Firmino, mas é bom andar com gente feito vocês dois, que enriquece muito. Assim como o senhor, ser mais enriquecido. Quero agradecer a todos que nos deram o privilégio de assistir e dizer que o Sinteste continua no seu projeto de fazer novas lives que venham a contribuir para a melhoria e o engrandecimento da categoria dos técnicos administrativos das universidades estaduais da Bahia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde.